na mão. Lá vem sabendo mais bobeirão, chapéu de couro e o fuzil na mão. Capa de jornal exibe rosto de mulher tatuado com iniciais de cangaceiro. Depois de esquentar as placas de ferro de marcar boi no fogo em brasa, o cangaceiro José Baiano pressionou as contrafaces de Maria Marques. O objeto incandescente fez liberar um forte cheiro de carne queimada e carimbou para sempre as iniciais do nome do homem no rosto de Maria, JB. Maria morava em Canindé, cidade sergipana, às margens do Rio São Francisco, e não tinha nada com Zé Baiano, como era conhecido dos mais violentos integrantes do bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ocorre que ela possuía um irmão, Vicente, que trabalhava para as forças volantes. Os comandados de caça aos cangaceiros, não se sabe se os irmãos mantinham boas relações ou se ela aprovava a atuação de Vicente como policial, que era no mínimo controversa. Certo dia, para pressionar a mãe de Zé Baiano a fornecer informações sobre o filho, aplicou-lhe uma surra. O fato é, quando soube da agressão à mãe, Zé Baiano decidiu retribuir a violência da mesma maneira, machucando, em vez do próprio Vicente, alguma mulher ligada a ele. Foi assim que Maria, cujo único erro era ser irmã de Vicente Marques, teve o rosto carimbado com as iniciais do nome de um cangaceiro. Numa foto de Maria já idosa, ela tem semblante de dor, com a testa franzida, os lábios finos recolhidos sobre uma boca encovada, o olhar assustado e as letras JB eternizadas na lateral do rosto, em posição tão difícil de esconder quanto a tatuagem da jovem de 18 anos de Taubaté. No cangaço dos anos 1930, no sertão nordestino brasileiro, as marcas feitas em mulheres tinham caráter punitivo e controlador. Castigava-se a mulher por atitudes cometidas por seus irmãos, pai, filhos ou marido. Muitas vezes, em vez de voltar contra o inimigo que o denunciara à polícia, o cangaceiro preferia marcar, espancar e violentar a mulher, filha ou mãe do delator. Mulheres eram tidas como propriedade masculina. Considerava-se que uma jovem marcada por ferro ou pelo estrupo faria a honra dos homens aos quais, conforme o pensamento corrente, pertenciam. Meninas jovens e idosas também eram penalizadas por prática que, aos olhos dos bandoleiros, soavam-lhes inadequadas. Modas disseminadas pelas estrelas do cinema da época, o corte de cabelo à la Garçone, curtinho como o da atriz norte-americana Louise Brooks, eram tipo como infração punível com a marca de ferro quente, além de açoitamento com chicotes reforçados na ponta com sola dupla e crivado de taxas. Também podia ser espancadas com palmatórias, como aquela talhada em madeira tosca, sendo grande e grossa. Segundo a edição de 24 de abril de 1931 do jornal A Noite, tal arma pertencia ao cangaceiro Volta Seca, à época com apenas 13 anos de idade. A notícia do jornal A Noite fazia parte de uma ampla cobertura da imprensa do Rio de Janeiro sobre uma espécie de turnê dos cangaceiros pelo interior da Bahia, entre abril e maio de 1931. Aliado de políticos, coronéis e integrantes de altos comandos de segurança do Nordeste, em nome dos bons costumes, além dos rostos, as marcas de ferros podiam ser feitas nas coxas, nádegas e virilhas das mulheres que, por alguma razão aleatória, fossem condenadas pelo Tribunal de Lampião e seus comandados. De todos, Zé Baiano era, ao que indicam os relatos chegados aos tempos atuais, os mais afeto à tortura em questão. Depois de ferrar Maria Marques, a irmã do volante Vicente Baiano, que também atendia pela alcunha de Pantera Negra dos Sertões, dirigiu-se à zona de prostituição da pequena cidade sergipana. Lá encontrou Anísia, jovem trabalhadora do sexo que tinha na carteira de cliente diversos policiais. Pelo simples fato de ser a mais requisitada entre as adversárias, Baiano retalhou o cabelo da moça à faca e queimou-a em ambas as faces. Na sequência, puniu outra mulher, Isaura, por motivo parecido, esposa de um soldado.
recebeu 5 carimbos indeléveis em diferentes partes do corpo. Em junho daquele ano, ainda repercutindo a mais recente expedição macabra dos cangaceiros pelo sertão da Bahia, o jornal à noite chocou os eleitores com a foto na primeira página de Maria Felesmina, da localidade de Várzea da Ema, na região de Santo Antônio da Glória. Na imagem, a Felesmina aparece de perfil com o carimbo JB no rosto, ferrada na face por ter os cabelos cortados, segundo a legenda que acompanhava o retrato. Expressiva a inscrição na bochecha de Felesmina é motivo de dúvida a respeito de sua autenticidade. Há quem considera ter havido à época a manipulação da imagem, de modo a tornar as letras JB mais fortes, embora o jornal tivesse atribuído a violência ao próprio Lampião e não ao dono da placa de ferro. Há suspeita em torno de possível retoque na foto de Felesmina. Serve de argumento até hoje para os defensores das táticas dos cangaceiros, especialmente para os que afirmam haver exageros nos relatos de violência contra as mulheres do bando. Em 2022 ainda é possível ler posts em redes sociais e blogs sobre o cangaço, frases e admirações dirigidas a tipos como Zé Baiano, que matou a mulher Lídia a pedradas e pauladas após descobrir uma traição. Há quem o celebre por ter sido moralmente conservador, considerando suas ações enérgicas simples manifestação de apreço pelo respeito e bons costumes.